Olá, sejam todos muito bem-vindos. Iniciaremos agora a nossa primeira aula do curso Atendimento ao Público, com o tema A Qualidade no Atendimento no Serviço Público. Para iniciarmos e conversarmos sobre qualidade no atendimento, nós vamos primeiramente entender o que de fato é atendimento. E para isso eu quero convidar você a relembrar algumas situações que você já vivenciou como cliente, numa loja que você costuma comprar ou num restaurante que você costuma frequentar, por exemplo. Se você pensar na sua posição como cliente, você vai entender bem esse conceito que está apresentado no slide. Na visão da gestão empresarial privada, quando a gente pensa em atendimento, atendimento significa atender o cliente na sua necessidade e expectativa, ou seja, entregar a este cliente o que efetivamente ele foi procurar, seja um produto ou seja um serviço, né? Desta forma, o cliente ou consumidor, ele é então entendido neste contexto da gestão empresarial privada como alguém que confia a uma empresa e a quem o atende nessa empresa, o vendedor, o atendente, né, seja qual profissional ali estiver disponível para o atendimento, ele confia a essa empresa a sua necessidade, a sua expectativa, a esperança de ser atendido naquilo que ele precisa. Agora, pois bem, será que na gestão pública esse conceito é muito diferente? Novamente, eu vou pedir que você se lembre de algum atendimento que você já vivenciou como cidadão numa repartição pública, buscando alguma informação. Certamente isso já aconteceu com você, como acontece com a maioria das pessoas. Na gestão pública, olha o que acontece. Como é que é entendido o que é o atendimento? Vocês vão perceber que não tem muita diferença. O atendimento, ele é dar e prestar atenção àquilo que a pessoa está solicitando e, da mesma forma, apresentar a esse cidadão, a essa pessoa que buscou uma orientação, uma informação, a solução que é possível oferecer a ela naquele momento. Neste contexto, a gente já não trabalha com a nomenclatura de consumidor, né? A gente está tratando aqui do atendimento ao cidadão, ao público, que da mesma forma é alguém que confia a satisfação da sua necessidade, da sua expectativa específica a quem ele atende. Ele espera que o profissional que o atenda naquela repartição, naquele órgão público, solucione o que ele precisa de informação ou de orientação. Perceba você que esse conceito de atendimento ele está fortemente ligado a um ponto central que é a necessidade, a expectativa de quem procura esse atendimento. Feito o nosso debate, conversa sobre atendimento, vamos agora pensar um pouco sobre o conceito de qualidade. Sem entrarmos em maiores e profundas teorias, né, dessa área de estudo que é a qualidade pode ser entendida basicamente como aquilo que é bem feito, é feito da forma correta, dentro ou até superando os padrões que foram combinados ou definidos previamente. E com isso a gente consegue entender que para fazer bem feito, eu preciso saber o que eu preciso fazer. E para fazer bem feito, é preciso que exista um conhecimento de como isso deve ser feito. Quais são os procedimentos a serem seguidos? Exige-se um esforço, uma dedicação constante em conhecer, em se aprimorar e saber efetivamente como manter e ampliar a qualidade, né, desse serviço que está sendo oferecido ao cidadão, ao público. E quando nós pensamos, então, em atendimento, em qualidade, a gente está falando aqui em qualidade no atendimento no serviço público,
nos cabe parar um momento e também entender a diferença entre produtos e serviços. Por mais que ela seja óbvia para a gente no dia a dia, isso nos traz um diferencial na visão da importância do trabalho do atendimento ao público. Então vamos lá. Os produtos, eles são tangíveis, são materiais concretos, nós conseguimos tocar, pegar os produtos, né? Normalmente, produtos são feitos com antecedência e, por conta disso, eles são estocáveis. Eu consigo guardar um volume de produtos, né? Também por serem produzidos com antecedência e serem tangíveis, muitos aspectos de qualidade são visíveis no próprio produto. Então vamos imaginar o exemplo de um produto, a escova de dente. Ela é um produto tangível, ela é feita de um material concreto, nós conseguimos tocar, pegar esse produto, essa escova de dente. É um produto feito, industrializado com antecedência. Nós, quando precisamos de uma escova, conseguimos encontrar com relativa facilidade em diferentes tipos de comércio que a vende. É um produto estocável, você mesmo pode ter na sua casa, no trabalho, quantas escovas você achar melhor e adequado quiser. E vários aspectos de qualidade do produto já são visíveis nele mesmo. Por exemplo, você já avalia a cor, você avalia o tamanho, você avalia se a cerda parece macia ou não e assim por diante. Já os serviços, eles têm uma característica um pouco diferente. Eles são intangíveis, ou seja, eles não são materiais. Pode até ser, e é bastante comum, que alguns serviços se utilizem de produtos, né? E isso traga aos serviços uma certa tangibilidade. Mas o serviço em si, ele traz como característica central não ser concreto, não ser material. Você não consegue pegar o serviço. Por conta disso, ele não é produzido com antecedência, como os produtos. Ele é produzido simultaneamente na interação. Ele é feito conforme a demanda, conforme o pedido de quem vai buscar esse serviço. E também por conta dessa característica, ele não é estocável. Eu não consigo estocar serviço. Se eu precisar novamente desse serviço, eu vou precisar novamente contratá-lo. Também por esse perfil, quando a gente fala de serviços, os aspectos de qualidade de um serviço já não são percebíveis visualmente. Muitas vezes é mais subjetivo. Para exemplificar, vamos pensar no serviço de um dentista, já que a gente falou de escova de dente como produto, vamos pensar no serviço que nos presta um dentista. O serviço do dentista, ele é intangível. Por mais que ali ele utilize equipamentos, produtos mil, e você só de olhar aquele consultório do dentista já tem uma certa ideia da qualidade ou presume uma qualidade daquele serviço, ele é intangível. Você só vai sentir esse serviço quando ele concretamente acontecer, né? Ele, então, não é produzido com antecedência. Ele só existe o serviço do dentista quando você efetivamente vai até lá para todos os procedimentos do tratamento que foi contratado. Também por conta disso ele não é estocável. Por mais que você vá ao dentista várias vezes, não existe um estoque do serviço. Cada novo momento de interação é uma etapa da prestação de serviço. E os aspectos de qualidade serão sentidos durante todos esses momentos de interação. Você vai então ter a sensação se aquela sua ideia inicial pela aparência do consultório, se realmente era um dentista que prestava um serviço de qualidade, você só vai poder confirmar isso a partir durante, né, a prestação de serviço ou ao final dela. E aí acontece uma pausa na nossa reflexão, porque pode ser que vocês estejam neste momento se perguntando o seguinte: ok, falamos de atendimento, falamos de qualidade, falamos de produtos e serviços, e o que é que isso tudo tem a ver
com o meu trabalho como analista para o Ministério Público? Bom, uma coisa já está clara para todos. No Ministério Público, o trabalho do atendimento que vocês realizam é uma prestação de serviços. Não ocorre a venda de produtos nesse contexto de trabalho. Isso não é nenhuma novidade para vocês. Por isso, é muito importante que nós entendamos com clareza o que é a qualidade no atendimento no serviço público. E essa frase do Alexandre Las Casas, ela nos diz muito sobre esse olhar que a gente tem que ter de atenção para o serviço que a gente realiza. Leiam comigo no slide. O produto final de um serviço é sempre um sentimento. Olha lá, aquela sensação que você ficou ao final do tratamento dentário no dentista do nosso exemplo. Os clientes usuários ficam satisfeitos ou não conforme as suas necessidades. Então, o resultado final de um serviço vai sempre ser essa sensação do cliente, se for uma empresa, do usuário, né? Se for um outro tipo de serviço, que vai então definir se ocorreu da forma como ele imaginava ou até superou as suas expectativas ou não, se frustrou as suas necessidades e expectativas. E aí nos vem uma outra questão. Afinal, quem é que nós atendemos no serviço público? Existe uma certa polêmica, por assim dizer, quando usamos alguns termos como cliente cidadão. Não sei se você já ouviu algo sobre isso. Nós vamos tratar aqui desse assunto de uma maneira bastante pontual e simples. Nós vamos entender o seguinte: o cidadão, quem é? É a pessoa que se sente parte de uma cultura, é reconhecida como parte de uma sociedade, de um determinado território e cumpre os seus deveres e direitos para com esse contexto social em que ela vive. Ou seja, os cidadãos somos eu e você, somos todos nós, que cumprimos os nossos direitos e deveres para esse território, para essa sociedade em que vivemos. O usuário, ele é então aquele que usufrui diretamente, que utiliza diretamente um determinado serviço. Então, aquele cidadão que chega até o Ministério Público, que chega até você para ser atendido, ele é um usuário, mas ele ainda é cidadão. Por isso que é bastante comum nós vermos na literatura sobre atendimento no serviço público a nomenclatura de usuário-cidadão ou cidadão-usuário. Já a nomenclatura de cliente, como a gente conversou antes sobre a questão do conceito de atendimento, o cliente ele é sempre aquele que tem a sua necessidade atendida, direta ou indiretamente, sendo o usuário daquele serviço ou não. Embora exista uma certa polêmica entre alguns autores, alguns utilizam tranquilamente a nomenclatura de cidadão-cliente ou cliente-cidadão, outros julgam não ser tão apropriada essa nomenclatura em função de que no serviço público não existe a relação comercial baseada na competitividade, na concorrência que a gente encontra no livre mercado. Se você precisar de uma escova de dentes, você vai encontrar esse produto em farmácias, supermercados e outros estabelecimentos. Agora, determinados serviços, como é o caso do serviço público específico, que vai atender a necessidade daquele cidadão, conforme que ele precisa resolver, solucionar, não há opções, ele precisa se dirigir diretamente àquele lugar. Por conta disso, alguns autores não utilizam com frequência ou com tranquilidade essa nomenclatura de cliente-cidadão ou cidadão-cliente. Este é um assunto que ainda será discutido e você pode continuar acompanhando a literatura sobre esse tema para se informar futuramente sobre isso. O importante é que você tenha consciência de que você atende um cidadão que naquele momento do seu atendimento, ele é um cidadão usuário do seu serviço. E o que ele espera
é que a sua solicitação seja ouvida, acolhida e atendida, na medida daquilo que ele foi solicitado. De repente, até o que ele perguntou ou o que ele precisa, não é você que vai prestar efetivamente a resposta final ou a solução, mas o encaminhamento para aquela questão. A gente vai voltar a falar sobre isso também nas próximas aulas. E eu gostaria de propor mais alguns desafios para você. Já nos imaginamos no papel de cliente de algumas empresas, já nos imaginamos comprando escovas de dente como clientes de um dentista. E agora imagine como é que você se sentiria nas seguintes situações de atendimento. No serviço público. Imagine que você chegou para ser atendido e a pessoa que lhe atende utiliza uma linguagem fortemente técnica daquela área que o assunto se trata, termos totalmente técnicos. E mesmo questionada por você, que não está entendendo muita coisa, não consegue explicar de forma mais simples o assunto. Como é que você se sente? Atendido? Não atendido? Ouvido na sua necessidade? Será que a pessoa realmente não conseguiu explicar de uma forma mais simples ou ela está querendo, de repente, transparecer um conhecimento maior? Vamos aqui só imaginar algumas situações. Muitas vezes não é isso que acontece. Outra situação. O seu atendimento é iniciado, mas ao atender uma ligação, o atendente, a pessoa que está o atendendo, se desculpa e informa que precisa se afastar para resolver essa emergência. E ela realmente se afasta e leva mais de 10 minutos para retornar. Como você precisa demais daquela orientação, você aguarda. Mas como é que você se sente nesse atendimento? Respeitado, acolhido, valorizado na sua solicitação ou não? Uma terceira situação. A pessoa que lhe atende mal olha para você, não lhe cumprimenta e fica o tempo todo de cara emburrada. Pode até acontecer de repente de você precisar voltar, é bem provável que ela nem se lembre que já te atendeu. Como é que você vai se sentir numa situação dessa? Bem acolhido? Bem atendido? Ou invisível? Coisa que nenhum de nós é. Pode até ser que você não dê lá muita importância para algum dos aspectos dessas situações que foram comentadas aqui. Porém, essas situações trazem elementos que caracterizam uma falta de atenção para a qualidade no atendimento no serviço público, como a utilização excessiva de termos técnicos, sem a devida explicação, para quem está sendo atendido, a ausência do atendimento por um tempo expressivo, como 10 minutos, sem nenhuma informação, sem nenhuma orientação do porquê isso aconteceu, até porque aparentemente não tinha nada a ver o assunto pela história com o atendimento efetivo que estava sendo realizado, e principalmente a terrível situação de parecer invisível, de não ser notado. Assim, é essencial que para a qualidade no atendimento no serviço público, você entenda claramente que essa qualidade só vai ocorrer quando a relação entre 3 aspectos essenciais ocorrerem de forma integrada. E esses 3 aspectos são o seguinte: a expectativa do cidadão, do público, a percepção que essa pessoa tem do atendimento e a satisfação, que é a sensação ao final do atendimento. Então, é essencial que você, como analista no Ministério Público, se preocupe em, primeiro, entender a expectativa de quem você está atendendo. O que é esperado? Qual é a necessidade? Qual é a expectativa? Que solução é buscada? A partir disso, você vai orientar o seu atendimento tecnicamente, conforme o assunto a ser tratado, mas também cuidar da questão do tratamento à pessoa que você está atendendo. É um tema que a gente vai abordar nas próximas aulas também. Porque com isso vai ser possível que você tenha uma noção da
do resultado desse atendimento, qual é a percepção da pessoa, como é que ela sai da sua frente, como é que ela se levanta da sua mesa para sair, como é que você imagina que ela se sentiu. Mas, na verdade, a satisfação mesmo, ou não, vai ser de quem foi atendido por você, que vai ser esse resultado final, essa sensação ao final do atendimento, que pode claramente ser uma sensação de frustração, de indiferença, né, de tipo, tinha que ser isso mesmo e pronto, ou de alegria, de verdadeira satisfação, de entender que foi ouvido, orientado e recebeu a informação necessária daquilo que foi buscar no seu atendimento. E para concluirmos essa primeira aula, eu convido você a se preparar cada vez mais para o trabalho de atendimento ao público que você realiza. Reflita sobre suas ações no dia a dia, anote suas conclusões e pratique melhorias. Isso só depende de você e de mais ninguém. E para isso, eu proponho duas questões para você refletir, anotar e praticar melhorias com base nessa nossa conversa da primeira aula. Preocupo-me em compreender as necessidades e expectativas de quem atendo? Minhas ações contribuem para a qualidade no atendimento do serviço prestado? Em que posso melhorar? Um bom estudo, acesse o material complementar e nós nos vemos na próxima aula.